E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel e a gente vai fazer a correção da semana 4 do PET 4 de vocês. Vou fazer alguns comentários antes de a gente começar. Pessoal, parabéns aí para quem conseguiu concluir mais esse PET, tá? O esforço de vocês, a dedicação é muito legal a gente ver as atividades que vocês têm entregado, caprichadas, né, bem feitas. Eu imagino que vocês estejam realmente conseguindo aprender, mesmo que nesse momento aí de ensino à distância, né? Pessoal, para quem está com dificuldade, para quem está atrasado, né, nos PETs, tá? Eu digo o seguinte, ainda dá tempo, tá? Corre atrás, assistam os meus vídeos, né? Peçam ajuda para mim, que eu vou fazer o possível aí para você ficar em dia e conseguir aí a sua aprovação no final desse ano letivo, que deve acabar só em 2021, como eu já falei no grupo, né? A gente está na metade do caminho aí, então para quem terminou o PET 4, você está na metade do caminho desse ano letivo, tá? E, então aí é só continuar seguindo nesse trabalho aí que você está fazendo, tá? Para quem ainda não engrenou ainda nos PETs, né? Ainda tem coisa atrasada, vai lá, dá um gás aí para conseguir ficar em dia, porque eu quero ver todo mundo aí conseguindo a aprovação nesse ano, beleza, pessoal? Do que eu puder aí, eu estou à disposição para ajudar vocês, dia de semana, de segunda a sexta. Pode mandar mensagem a qualquer hora, que eu vou responder para você quando eu puder, beleza? Vamos para a correção então da semana 4? Galera, continuando aí o tema da Grécia Antiga, tá falando aqui de Atenas e Esparta, ó. Bem legal esse assunto, né? O assunto de Grécia é bem legal. Tem um texto aqui com 2 páginas e as atividades, ó. Tudo no texto, tá, gente? Quem é que tinha uma sociedade militarizada, Esparta? As crianças lá com 7 anos já estavam lá treinando militar, né? Fazendo treinamento militar. Eles tinham lá os hábitos de usar a mesma roupa o ano inteiro para acostumar com frio, tá? Então era bem difícil a formação deles, mas eles se formavam aí como militares. Quem é que era legislada pela Jerúsia? Esparta também. Né? Quem é que era controlada por uma aristocracia? Lembra da aristocracia? Lá da semana anterior, que era um governo de poucos? Esparta. Sociedade oligárquica, que é muito parecido com a aristocracia, tá? Também Esparta, que são um governo de poucos, uma elite que governa. Ó, quem é que era da época da democracia? Mesmo que essa democracia implicasse que poucas pessoas participassem, mas era um pouco mais do que normalmente acontecia lá em Esparta, por exemplo, né? Porque quem era cidadão, ou seja, que não era estrangeiro, que era homem, né, maior de 21 anos e tinha posses, podia participar. Então era um pouco mais do que, por exemplo, Esparta, né? Ainda que não fosse como hoje, que a democracia implica que todo mundo aí com mais de 16 anos pode participar, né? Quem é que era legislado pela Eclésia? Atenas, está lá no texto também. E agora, ó, apesar, a questão das mulheres, ó, bem interessante essas últimas 2 alternativas aqui, ó. Se a gente fosse pensar em Atenas como a terra da democracia, Esparta como um lugar mais militar, aristocracia, a gente ia pensar que as mulheres tinham uma vida mais difícil, talvez, em Esparta, né? Mas é o contrário, ó. As mulheres elas tinham muito mais liberdade de circular, de discutir as coisas da política, por exemplo, da cidade, em Esparta do que em Atenas, ó, tá? Em Atenas, por mais que fosse a terra da democracia, né, onde tinha lá um esboço do que a gente tem hoje, a mulher ela é totalmente excluída desse processo, tá? Ela era considerada aí um ser fora, totalmente fora das discussões da cidade, né? Então eles eram bem machistas aí. Pessoal, vamos para a questão então, chegando no final aí do PET. Opa. Questão da democracia, ó. Uma resposta pessoal agora. Era pra gente escrever aí, para vocês escreverem o que vocês entendem por democracia na atualidade, tá? Ah, não sei, não. Não tem como você não saber. Você ouve falar, né? Então escreva o que você sabe. Se você não sabe, pesquisa, me pergunta, tá? Gente, eu coloquei uma resposta aqui, exemplo, ó. Eu entendo por democracia não somente o direito de escolha dos nossos representantes políticos, né? Como prefeito, presidente. Mas, como eu falava na semana anterior, é principalmente o direito de manifestar, de participar das decisões, né?
que são tomadas aí na sociedade, tá? Desde a parte familiar até a parte do bairro, da cidade, chegando até as decisões do país. O poder do povo, né, que significa democracia, é muito maior do que a gente votar a cada 2, 4 anos, tá? Mas passa por participar na construção de uma sociedade melhor, beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa questão, então, é bem interessante aí as respostas de alguns alunos, né? Uma questão aí de a gente pensar de forma crítica, tá? A democracia, não só como uma coisa que vai votar, vai escolher lá o político, né? Mas uma coisa um pouco maior do que isso, pensando lá no conceito grego de democracia da semana que a gente viu anterior, da semana 3. Aí um texto sobre cultura grega, tá? E para fechar aqui então, falando sobre os deuses, as Olimpíadas, falando aqui algumas questões. Sócrates, primeiro. Sócrates dizia que só sei que nada sei, ó. O que ele queria dizer com isso, né? Pessoal, ele acreditava que a única forma de evoluir e ter conhecimento sobre si, sobre o mundo, era admitir a ignorância. Ou seja, se eu admito que eu não sei nada, eu posso buscar o conhecimento. Sabe aquelas pessoas que sabem tudo? Normalmente são pessoas que se prendem num conhecimento, né? E não vão atrás de melhorar. A gente sabe que ninguém é perfeito, mas a gente pode sempre buscar melhorar. Então é mais ou menos nesse sentido que o Sócrates vai fazer a filosofia dele, né? Sempre a busca por melhorar, por conhecer e por buscar se conhecer e buscar conhecer o mundo. Isso nunca acaba, gente. Não é com a idade, não é com o tempo que vai acabar isso aí, né? Sempre pode melhorar e sempre pode buscar conhecimento. Bem legal essa frase do Sócrates aí. Questão B. Em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? Explique. O conhecimento que a humanidade acumulou até o momento é suficiente para explicar muita coisa, como, por exemplo, os principais problemas que temos em nossa sociedade e como resolvê-los. Com acesso à internet, temos acesso a boa parte desse conhecimento, basta buscá-lo. Eu imagino que muitos de vocês tenham tido essa experiência de buscar aí conhecimento na internet com esse ensino à distância, né? Então, hoje em dia a gente tem a oportunidade de buscar conhecimento sobre praticamente tudo na internet. Sempre com um senso crítico, né, gente? Para não se deixar levar aí por fake news, né? Que muitas vezes aí enganam. Então a gente tem que buscar conhecer, se informar da melhor forma possível, várias fontes, para tentar aí melhorar aí a humanidade, né? A gente e a humanidade consequentemente. Então, é isso aí, pessoal. Questão 4, então, está falando sobre as Olimpíadas. Ó. Primeira pergunta, qual o maior legado das festividades religiosas a Zeus, né, que eram feitas em Olímpia, legou para a humanidade, para a modernidade? E se existem esportes dos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Gente, os Jogos Olímpicos da Era Moderna são inspirados nos jogos lá de Olímpia, que eram feitos a Zeus, né? Aqui, na atualidade, os jogos são realizados para união dos povos, paz entre os povos, né? Para celebrar aí a humanidade, né? Na época era uma festa religiosa. Então isso mudou, mas os jogos continuam sendo esportivos, né? Gente, corrida, maratona, a luta, o pentatlo, salto em distância, lançamento de discos são esportes que, claro que eram um pouco diferentes, né? Mas eles existiam na Grécia Antiga e existem ainda hoje. Beleza, pessoal? Então chegamos aí no final de mais um PET, tá? Nos vemos aí então no PET 5. Valeu?